Uma boa noite a todos e a todas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu convido aos amados irmãos para a leitura da Bíblia, Palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler todo este capítulo, irmãos. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 12. Amém? Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Que, achando-se grávida, gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho que nasceste. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1266 dias. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com eles os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejais, ó céus, e vós que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí onde se sustentava durante um tempo, tempos e a metade de um tempo. Fora disto, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás de mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e a engoliu. O rio e o dragão tinham arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém, meus irmãos? Vamos pedir a orientação do nosso Deus para esse texto tão difícil. Amém? Senhor, nós te louvamos e agradecemos por mais esse momento em plena comunhão com o Senhor, na plenitude do Santo Espírito, Pai. Pedimos que teu Santo Espírito venha clarificar nossa mente, o nosso entendimento,
para esse texto tão difícil, Pai, mas tão importante para cada um de nós que fazemos parte da Tua igreja, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, à luz desse texto bíblico, eu quero tratar do seguinte tema: o inimigo ataca o povo de Deus. O apóstolo João, ele estava na ilha de Patmos, perseguido por o imperador Domiciano, no primeiro século, por causa da palavra de Deus. E Jesus, através de Jesus e através do anjo que ele menciona no início do Apocalipse, ele revela todas as coisas que vão acontecer desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Eu sempre digo que Apocalipse é um livro encantador, é um livro da Bíblia que trata dos acontecimentos de hoje e que vai acontecer durante todo esse período até a segunda vinda de Jesus. Conta a história da humanidade da primeira e a segunda vinda. Mas o Apocalipse é um livro de esperança. Por quê? Porque naquela época as pessoas estavam se convertendo, os judeus, os gentios se convertendo à palavra de Jesus, crendo em Jesus, e estavam sendo perseguidos. E aí tem a seguinte pergunta: vale a pena seguir a Jesus se nós estamos bem, estamos morrendo? Estavam eles matando aquelas pessoas. E aí a Apocalipse vem para dizer que vale a pena sim crer em Jesus Cristo, porque a alma daqueles que morreram, que foram perseguidos, que não cederam, estão hoje em gozo lá no paraíso. Quando a palavra de Deus diz que não tem mesmo aquele que pode matar o corpo, aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Mas esse livro fala da vitória de Cristo e a sua igreja perseguida. O livro de Apocalipse, ele conta a história em 7 etapas paralelas. Nós vamos ver que os 22 capítulos do Apocalipse é como se estivesse contando a história, repetindo a história durante 7 vezes, 7 sessões e etapas progressivas. E o livro de Apocalipse jamais você pode entender de forma literal, porque é um livro cheio de símbolos, de simbologia, linguagem figurada. Vamos ver o dragão, a mulher, vamos ver a besta do mar, a besta da terra, o 666, os 144 mil, o milênio, tudo isso é figurado, é simbolismo. Se você for ler Apocalipse, estudar Apocalipse de forma literal, você não vai entender nunca esse livro. E esse livro também depende de outros livros para o seu entendimento, de Gênesis, de Zacarias, de Daniel, de Ezequiel, de Salmos. São todos livros que nos ajudam a entender esse livro. Quando ele começa nos 7 candeeiros, no capítulo 1 ao 3, falando da segunda vinda de Cristo, mais as igrejas. Quando ele começa agora falando dos 7 selos, quem é digno de abrir aqueles selos? A perseguição do mundo, a igreja. As 7 trombetas é o juízo parcial de Deus, mais misericórdia. Nós estamos vivendo esse momento do juízo parcial de Deus com misericórdia. Deus chama o homem ao arrependimento. Ainda há chance de salvação. Mas ele também fala nos 4 inimigos de Deus: o dragão, o anticristo, o falso profeta e a Babilônia, que é levar a apostasia, o crente à apostasia. Mas aí vem também as 7 taças, aí é o juízo final. Quando a 7ª trombeta tocar, não haverá mais chance nenhuma de arrependimento, não haverá mais chance de salvação. É a ira de Deus sem misericórdia. Nós estamos vivendo o juízo de Deus parcial. As trombetas estão sendo tocadas. O mundo está vivenciando as trombetas de Deus sendo tocadas. Ainda há chance para arrependimento e misericórdia de Deus. Mas ele vai falar também do 17 ao 19, dos capítulos 17 a 19,
da queda dos inimigos de Deus, da Babilônia, que é o sistema prostituído, do falso profeta, é aquele que vai dar poderes ao anticristo, e que é o último que aparecerá, o homem da iniquidade, e o dragão, que é o inimigo, Satanás. E por último, do 20 ao 22, seu julgamento final, é como tudo vai terminar, novos céus e nova terra, os salvos na eternidade e os ímpios no lago de fogo. Mas nós vamos ver, meus irmãos, que o capítulo 12, ele fala da mulher e o dragão. Quem é essa mulher e quem é esse dragão, meus irmãos? Então nós temos que, como eu falei, nós temos que ter recursos na própria Bíblia. Livro de autoajuda não ajuda em nada, porque são livros de interpretação do próprio homem. Quando nós fazemos uma faculdade de teologia, a primeira coisa que nós aprendemos é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então nós temos que nos valer de textos bíblicos para poder entender outros textos bíblicos. Aqueles que não são claros, nós clarificamos com outros textos bíblicos. Então nós podemos dizer que nesse capítulo 12, Satanás tenta impedir de todas as maneiras o nascimento do Messias. Seu plano é frustrado. Ele vai tentar agora atingir os descendentes do Messias, que é a igreja que somos nós. Por isso que eu digo que o inimigo ataca o povo de Deus. No momento ele está atacando a nós, a igreja do Novo Testamento. Mas podemos resumir essas 7 etapas do Apocalipse, esses 22 capítulos, em 2. O mundo ataca a igreja, o que nós estamos vivenciando hoje, o mundo atacando a igreja. E uma segunda parte é a perseguição da igreja pelos 4 inimigos de Deus, que vai acontecer quando houver a grande tribulação, que nós vamos ter o último anticristo, o falso profeta, o sistema prostituído, atacando a igreja, meus irmãos. Mas o texto começa dizendo que João vê um sinal no céu, uma mulher vestida de sol, e vê também o sinal no céu, um dragão. Quem é a mulher e quem é o dragão? O dragão está claro aqui no mesmo capítulo, no versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então está claro que o dragão aqui é Satanás, que foi atirado para a terra com seus anjos. Mas quem é essa mulher? Essa mulher, para nós entendermos, muitos não entender que é a mãe de Jesus, mas essa mulher, nós vamos lá para Gênesis, certo? Quando você vê Gênesis capítulo 3, ele vai dizer quem é essa mulher. Aliás, desculpe, quando nós vamos lá para Gênesis capítulo 37, deixa eu ver. 37, nós vamos ver que José, filho de Jacó teve 12 filhos. E José, ele teve 2 sonhos. O segundo sonho de José dizia o seguinte: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Vamos ver que aqui fala de quem? Do sol, da lua, e José, com mais 11 irmãos, dá 12. O texto fala de quem? Do sol, da lua e das 12 estrelas, que é a família de Jacó. Vamos entender que aqui, esse texto está falando de quem? Do sol, que é Jacó, da lua, que é sua esposa, e da família de Jacó, que são seus filhos. Então essa mulher é o povo de Deus, ou seja, é a igreja do Antigo Testamento, é o povo de Deus, o povo de Israel, que de onde surgiria o Messias? O Messias viria deste povo de Deus. Mas, quando nós vamos entender que lá em Gênesis, mais uma vez, no capítulo 3, versículo 15,
porém inimizade entre ti e a mulher. Essa é a mulher de Apocalipse. Quem é essa mulher? É o povo de Deus. De onde nasceria o Messias? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, que é Jesus. Jesus viria da mulher desse povo de Deus, que é a família de Jacó. Daí sairia o Messias. E que este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Essa profecia já dizia que o inimigo, o dragão, ia ferir o calcanhar do Messias. E ele esmagaria a cabeça da serpente, desse dragão. Mas vamos ver isso, que lá no Éden já tinha essa profecia. O inimigo já sabia que quando o Messias nascesse, ele iria esmagar a cabeça da serpente. Então o que ele faz? Ele tenta matar esse descendente da mulher de todas as maneiras. Ele não quer que ele nasça. E começa lá com Adão e Eva, quando ele tem Caim e Abel. Caim mata Abel, que aí começava a descendência. Daí viria a descendência de chegar ao Messias. Mas aí ele usa Caim para matar Abel. A primeira coisa aconteceu. Depois Caim matou Abel, evidentemente que eles tiveram outros filhos, e de Sete veio a descendência. Mas o fato é que nós sabemos que houve uma grande seca naquela região. E aí, meus irmãos, a família de Jacó foi toda para o Egito. Entraram lá 75 pessoas, saíram quase 2 milhões de pessoas. Isso é o povo de Deus. Mas aí o faraó manda matar aquelas crianças. Deus preserva Moisés. Joquebede, a mãe de Moisés, preserva. Coloca ali num cesto durante 3 meses e aí vai criado pela filha de Faraó. Esse é o primeiro outro ponto. Depois, vamos ver lá quando o povo entra na terra prometida, governo juiz, depois governo unido, Saul, Davi, Salomão, depois reino dividido. Rei de Israel, rei de Judá. E no reino de Judá nós temos lá que uma mulher chamada Atalia usurpou o trono de Judá, mas Deus poupou e Joás é preservado. Joás assumiu o trono. Depois nós vamos ver com Esther, já no Império Persa, nós vamos ver que há um decreto de matar todos os judeus no dia 13. É descoberto. E a Esther, ela faz com que o rei publique um outro decreto, que não podia, aquele decreto já não podia mais ser anulado, e os judeus resistem, e há preservação do povo. Mas aí o inimigo tenta de toda maneira que o Messias não nascesse, porque ele sabia que tinha uma profecia que esmagaria a cabeça dele. O menino nasce. Ele usa Herodes, o grande, aquele homem sanguinário que mandou matar seus familiares. E ele agora é usado pelo inimigo para mandar matar aquela criança. Sabendo daqueles homens que vieram, aqueles magos do Oriente, qual era mais ou menos o tempo que o menino tinha nascido, em torno de 2 anos, ele manda matar aquelas crianças de 2 anos abaixo. Mas qual é a lógica, meus irmãos? Esse homem viveu 4 anos após essa decisão, era um homem já velho, doente. Mas era o inimigo sendo usado pelo inimigo para matar o menino e não consegue. Ele é frustrado mais uma vez. Mas o último ataque do dragão é na cruz. Jesus foi à cruz. E ele pensa que a cruz foi a sua vitória, mas foi a sua maior derrota. Porque é na cruz que Jesus vence. É na cruz que a profecia se cumpre. Que na cruz ele esmagaria a cabeça da serpente, daquele homem. A descendência é o Messias, é Jesus da mulher. Esmagou na cruz, porque na cruz ele libertou todos nós da escravidão dos pecados.
Ele trouxe a graça salvadora como fundamento da salvação. Porque o inimigo quer que todos vá para o lago de fogo com ele, mas na cruz Jesus nos liberta. O sangue dele nos liberta da escravidão dos pecados. O sangue de Jesus agora ele traz a graça salvadora como fundamento da salvação. E aqueles que colocar a fé no Messias terão a vida eterna com ele. Mas naquele momento ele é julgado, ele é condenado. Os poderes dele são limitados, ele foi aprisionado. No sentido espiritual, ele está preso, ele só vai até onde Deus permite. É nesse sentido que Satanás está preso, aprisionado. Esses 1000 anos que ele está aprisionado é o tempo de Deus, é até a segunda vinda de Jesus, isso é o milênio, o tempo de Deus. Nesse período da primeira e segunda vinda de Jesus, eu chamo de milênio, estamos dentro desse milênio, e na última semana de Daniel, ele perdeu os poderes, ele será solto, próximo da vinda de Jesus, é onde teremos a grande tribulação. Mas ele agora está condenado, ele agora quer atacar agora o povo de Deus do Antigo Testamento. Mas Deus preserva seu tempo no tempo dele. E o texto diz agora, meus irmãos, lá em Apocalipse. Então nós já vimos quem é a mulher, quem é o dragão. Essa mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, representando a família, com 12 estrelas. Achava-se grávida com dor do parto, sofrendo tormento para dar luz. Por que tormento para dar luz? Pela perseguição do inimigo, que a criança não nascesse. Como eu falei, desde Caim, Faraó, Atalia, Esther, Herodes, era fazendo com que o menino nascesse, porque ele sabia que se o menino nascesse, ele seria esmagado. É a profecia que está em Gênesis. Mas o fato é que dizia que esse dragão, ele era vermelho, era forte, tinha 7 cabeças, 10 chifres, e diademas, ele tem sabedoria, tem poderes. E ele conseguiu convencer lá no céu, 1/3 das estrelas aqui é os anjos. Para quê? Para dar fim e devorar o filho quando nascesse. Então a ideia dele é essa, era devorar o menino. Por isso que ele tentou várias vezes que o menino não nascesse. Mas nasceu depois um filho varão. Quem é esse filho? Jesus. Que há de reger todas as nações com cetro de ferro. É um reino universal. Tivemos vários reinos na terra. Reino babilônico, reino medo-persa, grego, romano, todos sucumbiram. O único reino que é universal e que é eterno é o reino de Deus, que esse é para sempre, é universal. Mas diz que foi arrebatado para Deus até ao seu trono. O que é que ele quer dizer com isso, irmãos? Jesus veio, os planos de Deus jamais serão frustrados. Lá na eternidade, no princípio só existia a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então lá na eternidade, quando foi criado toda a matéria, criada a nós, já foi dito como que nós teríamos a salvação, porque quando Deus criou a nós, evidentemente que Ele, pela sua presciência e onisciência, já sabia que o homem ia pecar. Só do pecado é a morte, que todos nós teríamos a morte eterna. Mas Deus, na sua justiça, Ele manda o seu Filho morrer em nosso lugar, em nosso favor, naquela cruz, para nos redimir dos nossos pecados. E aquele que colocar a fé em Jesus terá a salvação e a vida eterna. Jesus depois ressuscita e volta para o trono. Ele reina lá no céu hoje. É isso que diz, e o seu Filho foi arrebatado para Deus e tem o seu trono. Jesus hoje está lá reinando do céu. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde ele havia preparado um lugar que sustentem durante 1.660 dias. 1.266 dias. Quando ele fala esses um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio, esses números, são números que quer dizer um tempo de Deus, é o tempo que Deus precisa para a igreja.
É um período que não é literal, é um período figurado. Mas o texto também diz que houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. Aqui é interessante, irmãos, que muito nós pensamos que quando o inimigo veio para a terra com os seus anjos, eles tinham sido banidos definitivamente do céu. Não é verdade. Porque ainda tinham acesso ao céu. Quando nós lemos o livro de Jó, nós vimos que lá ele ainda tinha acesso ao céu. Mas esse texto clarifica que eles foram banidos definitivamente do céu pelo sangue do Cordeiro. Quer dizer assim, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi tirado para a terra com ele os seus anjos. Mas diz, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Quando Jesus sobe o sangue do Cordeiro, eles foram expulsos definitivamente do céu. Foi expulso o acusador, que é o dragão, a serpente, de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite, de dia e de noite. Eles, pois, venceram por causa do sangue de Jesus e por causa da palavra do testemunho que deram. E nem mesmo em face da morte não amaram a própria vida, ou seja, muitos morreram por causa do evangelho, do nome de Jesus. Quantas pessoas foram martirizadas por causa do nome de Jesus? Dos 12 apóstolos, apenas um não foi martirizado, que foi João, esse que escreveu aqui Apocalipse, e o Evangelho de João e os livros, 1 João, 2 João e 3 João. Mas vimos que os pais apostólicos, e hoje, ainda hoje, tem gente sendo martirizada por conta da palavra de Deus, meus irmãos. Mas não temos que temer, porque nós sabemos que aqueles que morrem em Cristo Jesus, a sua alma vai estar em gozo, está em descanso eterno. E ele diz agora, pois isso festejais, ó céus. O céu foi festa, por quê? Porque não há nem mais nenhuma chance desse inimigo ir lá fazer com que alguns caiam. Porque ele é o sedutor. Ele seduziu no céu e na terra. No céu seduziu 1/3 dos anjos, meus irmãos. É muita gente, meus irmãos, é muito anjo, é uma quantidade muito enorme de anjos que ele seduziu. E na terra, ele chega na terra e ele seduz a nossos primeiros pais. Ele pôs primeiro uma dúvida, quando ele diz lá que Deus tinha dito que ela podia comer de qualquer árvore, menos aquela do conhecimento. E ele disse, você não pode comer de nenhuma. Não, Deus disse que eu podia comer de todas, exceto uma. Ele põe primeiro uma dúvida. Depois ele põe um desejo. Se você comer dela, você será conhecedor do bem e do mal. E aí, quando ela come, e Adão come, Adão põe a culpa em Deus e na mulher. A mulher que tu me deste, Deus. E depois Eva culpa quem? Culpa ele. Então aí você vê que ele é o acusador, ele é o sedutor. Temos que ter muito cuidado, meus irmãos. Mas o fato é que diz que ai da terra, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que ele resta, pouco tempo lhe resta. Por que ele está cheio de cólera, de raiva? Porque todas aquelas batalhas dele ele perdeu. Ele perdeu com Caim e Abel, com Faraó, com Atalia, com Esther. Ele não perdeu, ele perdeu todas, ele não conseguiu que seus planos se realizassem. E na cruz, onde ele pensava que era a última cartada dele, foi o fim dele. Porque ele foi aprisionado no sentido que ele perdeu o poder, só vai até onde Deus permite. Ele foi julgado e condenado pela morte de Jesus na cruz. Ele sabe que poucos dias lhe restam, sabendo que pouco tempo lhe resta. E agora o que ele quer fazer? Ele quer levar a maior parte,
ele ataca o povo de Deus agora, o Novo Testamento, o povo da igreja do Novo Testamento, para levar o mais de pessoas que ele puder. É a apostasia da igreja. O dragão se viu atirado para a terra e perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. E diz que eles foram preservados. Quando ele fala aqui desse rio, que fala desse tempo, é o povo de Deus do Velho Testamento que foi preservado. Mas agora, meus irmãos, ele vai agora dizer que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante de sua descendência. Quem é a descendência do menino? É agora a igreja do Novo Testamento. Somos nós, a igreja, o povo de Deus. Não tem mais quem ele perseguia, a nós agora, é o povo de Deus. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é uma guerra espiritual muito grande, travada entre nós e o inimigo. É por isso que a palavra de Deus nos diz que nós devemos revestir com a armadura de Deus para enfrentar o dia mau. A palavra de Deus diz que nós devemos nos encher com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, porque somente com essas condições nós podemos enfrentar esse inimigo, que já é um derrotado. Mas o fato é que ele diz ainda, o texto diz que a sua descendência os guardará os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então, meus irmãos, o dragão persegue a mulher, mas não tem êxito, meus irmãos. Mas o dragão agora vai pelejar contra o restante da descendência do Messias, que é a igreja do Novo Testamento, somos nós. E eu quero concluir, meus irmãos, esse texto dizendo que neste mundo maligno que odeia a igreja, vamos passar por problemas, sim, mas vale a pena permanecer fiel a Deus, meus irmãos. Como o texto diz que não temamos aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar nossa alma, que a nossa alma é imortal. Quando Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Há uma continuidade de vida, meus irmãos, para aqueles que creem em Jesus Cristo. Porque a nossa alma já está em gozo, em descanso eterno. A recompensa que teremos está muito além desta vida. Essa vida aqui nós estamos de passagem, é um sopro. Nós somos peregrinos aqui nesta terra. Mas a nossa morada está sendo preparada e depende de cada um de nós. Porque a nossa morada será no novo céus e na nova terra. É isso que o livro, a Bíblia nos fala, nos ensina. Que aqueles que um dia estarão com Cristo por toda a eternidade, morando nos novos céus e na nova terra. Não é a vida que você vive aqui com prazeres mundanos que te dá satisfação, meu irmão. Que trará a sua felicidade. Ela é passageira, mas a outra vida, essa é eterna, é para sempre. Se nós vivemos aqui 100 anos, é muito. Comparado com a eternidade é nada, é zero, meus irmãos. Mas eu quero dizer que a salvação está à disposição de todos. E é de graça, mas custa um alto preço. Porque foi na cruz do Calvário, com a morte de Jesus, derramando o seu sangue, nos lavando com seu sangue, com seu manto, é que nós temos a condição de salvação e de vida eterna. Ela custou cara, custou o sangue do nosso Salvador. Mas é de graça. A salvação apenas precisa de uma coisa, colocar a fé em Jesus Cristo. A salvação é apenas isso. Os nossos primeiros pais foram salvos por quê? Porque colocaram a fé no Messias que viria. E nós no Messias que já veio, que é Jesus Cristo. Mas para isso tem toda uma ordem de salvação. Precisa a regeneração, ouvir a palavra de Deus e o Espírito Santo regenerar, ser justificado pela fé em Jesus, tornar a família de Deus e uma vida em santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. E essa vida em santidade, ela é guiada pelo Espírito Santo que habita dentro daqueles que foram regenerados, meus irmãos. Então, a minha oração é que viva uma vida diante de Deus,
sem falsidade e sem hipocrisia. Seja um cristão verdadeiro, porque o homem vê a aparência, mas somente Deus vê o coração. Você pode enganar o homem, mas você não engana a Deus, meu irmão. Às vezes você é um homem santo na comunidade de fé, mas lá fora você leva uma vida profana. Muitos veem a aparência, acham que você é uma pessoa de Deus, mas somente Deus vê o coração. E eu quero dizer que Jesus hoje oferece o perdão e somente crer nele pela fé, no sacrifício que ele fez por nós, te leva à vida eterna. E eu quero concluir dizendo, meus irmãos, que Jesus quer que todos se salvem, é um prazer dele, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus tem o prazer que todos se salvem. Evidentemente, nós temos duas categorias de pessoas: a que ama a Deus e os que não amam, os que são os ímpios e os que são santos, os que são justos e os que são ímpios. Então nós temos duas categorias de pessoas: que vão se salvar e os que não vão se salvar, os que querem Deus e os que não querem Deus. Mas eu quero dizer ao irmão que essa pode ser a última vez que você vai ouvir a palavra de Deus, porque a nossa vida está na mão do Senhor. Quem garante que amanhã ou daqui a alguns minutos vamos estar vivos? E essa pode ser a última palavra que você vai ouvir. Amanhã pode ser muito tarde. A vida é como um sopro. Nossos dias estão determinados por Deus, meus irmãos. Então, a minha oração, que você possa, onde quer que você esteja, ouvir a palavra de Deus, que o Espírito Santo venha convencer do pecado, para que haja regeneração, para que haja justificação, santificação e no final a glorificação. Amém, meus irmãos? Que Deus continue nos abençoando. Eu convido a todos os irmãos, a igreja, para curvar suas cabeças, fechar seus olhos. Vamos agradecer a Deus por este momento, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa gratidão por esta palavra, Pai. Sabendo que o inimigo, Pai, ele persegue agora o povo de Deus, o Novo Testamento, a igreja de Deus. Nós temos que estar preparados, Pai, vigilantes, Pai, que ele anda ao nosso derredor querendo nos devorar, Pai querido. Mas sabemos que aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que creem, colocaram a fé em Jesus Cristo, Pai, têm força suficiente para combater as forças do mal, Pai querido. A nossa oração, Pai, é aqueles que ainda não te conhecem, que venham te conhecer, meu Pai. Que venham professar a fé viva em Jesus Cristo, Pai. Para que haja novidade de vida, e vida abundante, como o Senhor nos prometeu, e vida eterna, Pai. É assim que nós te oramos agradecido, em nome de Jesus. Amém.